Espaço Educação, 19/8/2013. Hoje tivemos a passada pelas escolas para verificar a situação da greve e depois a reunião. E nessas duas situações, a mídia ninja, greve dos professores, estava funcionando pela primeira vez. A minha experiência com a mídia ninja foi muito interessante. De manhã não funcionou muito legal, mas de tarde funcionou bacana. Mas hoje eu fiquei assim meio me sentindo um pouco esquisito, porque ao presenciar a reunião do sindicato, que foi feita no prédio do sindicato, na sala do sindicato, eu me deparei com uma situação que eu vou tentar mostrar a visão que eu tenho, como é que eu vejo o que está acontecendo, o que está acontecendo nesta verdadeira situação. Porque nós temos um sindicato que os novos nem sabem muito bem o que está acontecendo, porque os novos não têm a noção de quais são os problemas que já houve com o sindicato, há quantos anos isso vem acontecendo. E o sindicato não tem tido muito respaldo, porque, na verdade, o que está acontecendo? O planeta passou por uma situação em que nós mudamos de era, o mundo acabou em 12 de 2012, iniciou-se a nova energia, a nova era, e neste período não há mais suporte ao poder. As questões do poder e que são alimentadas pelo dinheiro, quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais poder, e as pessoas querem muito dinheiro para poder ter poder. E a questão do poder era a questão que vigente até aquele momento, e agora não mais. E aí o que acontece? Nós temos o poder governamental, que é um poder estabelecido, vaidoso, besta, e que é muito problemático. E não é só deste partido, daquele partido, é de qualquer partido. Foi na Rússia, é em Cuba, é na Venezuela, é no Brasil, é na França, é na Holanda, em tudo quanto é lugar. Político é tudo igual, altamente vaidoso, e o que eles mais querem é o poder. E é por isso que eles estão apavorados no momento, porque não tem mais suporte no planeta a esse poder que eles estão acostumados e que sempre aconteceu até o fim do mundo, em 12/12/12. Agora é que é diferente. Por isso aconteceu a passeata do 1 milhão, por isso está acontecendo este movimento da educação. Então, de um lado tem este poder, e do outro lado tem o poder que é o desejo do pessoal do sindicato. As pessoas no Brasil que participam de sindicatos são aqueles que se dizem orgulhosamente militantes. Um militante é aquele que milita, aquele que luta, aquele que está na guerra, e toda a guerra, durante toda a existência até agora, e toda a guerra é assim, é uma ânsia de poder. Na Idade Média, as guerras tinham função de conquistar, de ter mais poder, de aumentar as terras. E as guerras hoje são assim, a de Hitler foi assim. Todas as guerras são uma questão de poder. A guerra do americano, portanto, a militância é uma questão de poder. E isso vem muito ao longo do tempo sendo meio desprezado pela educação. A educação passou a se desinteressar pelo sindicato, porque são pessoas militantes, são pessoas atreladas a partidos políticos. Hoje mesmo, na transmissão que nós fazíamos, enquanto as pessoas falavam, as pessoas do sindicato falavam, na mídia ninja, as pessoas comentavam: pô, mas eles estão falando companheiro, 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 isso é coisa de partido, daqui a pouco vão aparecer com uma bandeira. As próprias pessoas que estavam assistindo, e é importante dizer que nós tivemos quase a mesma quantidade assistindo a mídia ninja, o que estava sendo transmitido. Chegamos a ter um total de 50 pessoas, e na sala tinha 55 pessoas. Então estávamos equiparadamente quase iguais a pessoal que estava assistindo com o que estava lá. E as pessoas questionando isso, porque as pessoas de sindicato, as pessoas que estão
nesta luta pelo poder, elas têm esses hábitos partidários, esses hábitos de reuniões, de questões de ordem, até um linguajar, que é um linguajar de poder, de permitir, de autoridade. E eu presenciei isto lá e eu vi algumas manifestações extremamente autoritárias com relação à questão. Existem algumas questões, por exemplo, o plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários tem dois, um do governo e outro do sindicato. Um dos políticos, outro do sindicato. Na verdade, todos querendo o poder. Mas o sindicato, ele tem uma visão corporativista, é uma visão de proteger a todo custo o funcionário público, dele ser inatacável e de ganhar cada vez mais. E tem umas características que o mundo moderno provou que tudo que é absolutamente sem nenhum controle, que as pessoas não têm nenhuma obrigação, que as pessoas não têm nenhuma responsabilidade, acaba virando o que no Brasil nós chamamos de serviço público, que é uma coisa que as pessoas defendem os seus interesses. Então, de um lado, nós temos o sindicato, que preparou um plano de cargos e salários voltado para o interesse de defender o corporativismo, a situação da organização. Do outro lado, um poder público defendendo a questão financeira. E nunca essas duas coisas foram discutidas em conjunto. O sindicato quer impor o dele, porque quer fazer prevalecer o seu poder, e os políticos, os governantes, querem impor o deles porque querem tirar vantagem. E todo mundo quer ter o poder. E nunca nós, que somos professores, participamos desses meandros e discutimos seriamente, adultamente, conscientemente do que verdadeiramente acontece, o que é esse plano de cargos e salários, como é que ele deveria ser, como é que a gente vai fazer para que haja reconhecimento das pessoas que trabalham com muita dignidade. E nós temos muita gente trabalhando com muita dignidade na educação. Mas também temos, e nós sabemos disso, muita gente que permite que, sem nenhum complexo nem problema, que os seus alunos continuem analfabetos, cresçam analfabetos, não saibam a matemática, e isso é terrível. Então, de um lado, nós temos o partido do governo, do outro lado, o partido do sindicato, e nós, professores, ficamos no meio de tudo isso, que somos agora, neste momento, a terceira força, que é a força da nova energia, em que ninguém está buscando poder, em que todos estão buscando que esse poder não se manifeste, que palavras de ordem, as questões de palavras corriqueiras que partidos usam, bandeiras de partido, desde a passeata do milhão, como agora também as passeatas da educação, tem sido nesse sentido. Não queremos ser tutelados pelo poder político, nem pelo sindicato, nem pelos governantes. Queremos sim. Eu acho que nós hoje temos que ter uma visão adulta de que todos nós temos que trabalhar em parceria. O sindicato, nós professores e governo, harmonicamente, discutindo e cada um mostrando para o outro aonde estão os seus erros. Todo movimento político hoje deve ser no sentido de conseguirmos tornar realidade a passeata do milhão, que é pela dignidade do ser humano, que é contra a corrupção. Essa questão de corrupção que se fala sobre essas entidades, o que seria importante na educação é a gente saber quanto está custando cada coisa dessa,
com precisão, todo mundo sabendo uma coisa transparente, clara, para que a gente possa perceber que esses processos todos, esses contratos todos que vêm sendo feitos não sejam pura corrupção, que possam realmente estar trazendo benefícios. Algumas coisas me deixam assim um pouco preocupado, digamos assim, que, por exemplo, os alunos de universidades, né, as pessoas que conseguiram chegar à universidade, e sabemos que não são todos os brasileiros que conseguem chegar à universidade, esses caras são contratados por um salário que é quase igual ao de uma professora que fica ali, né, 4 horas e meia por dia, né, 16 horas por semana, 24 horas e meia para o caso de P2, trabalhando para ganhar quase a mesma coisa que um estudante que veio lá para ajudar. Mas será que eles ganham isso mesmo? Não sei. Nada é claro na educação. E é isso que a gente tem que procurar clarear tudo. E a grande força desse movimento também está dentro do coração dos pais das crianças que estão na escola. É o sentimento, este sentimento que você tem, que eu tenho, de que tudo que a gente aprende na escola, muito pouca coisa vai ser útil para a nossa vida. A maneira como a escola trabalha os seus alunos faz com que os alunos acabem saindo viciados em obedecer ordens, que é como foi criada a educação pública na Prússia. Tem um vídeo de 2 horas e meia, é longo, falando disso, criado por países de língua espanhola, que é muito interessante, falando exatamente sobre isso, essa origem da educação, esta educação que a gente usa no mundo inteiro, na Prússia, né, que é uma educação radical, uma educação para produzir pessoas submissas, incapazes de criatividade, incapazes de darem jeito na sua vida. Então esse momento é um momento historicamente importante para todos nós, para o Brasil, para as pessoas da educação e para toda a população, porque o que nós estamos fazendo na educação é confrontando o poder político com o poder sindical e nós, no meio disso, né, enfrentando tudo, desejando nos tornarmos conscientes, desejando lutar por uma melhor educação, uma educação que trabalhe o de dentro para fora, que reconheça a dignidade humana de cada aluno, que respeite e honre o verdadeiro ser de cada aluno, que respeite as origens dos alunos, que não fomente preconceitos, que realmente permita a liberdade de expressão, que os nossos alunos sejam capazes de pensar por conta própria, de ler e entender o que estão lendo. E é isso que a gente tem que buscar. É um momento extremamente importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque essa revolução na educação precisa acontecer com urgência. E vai acontecer. Nós não temos que estar seguindo outros países, nós temos que criar a nossa educação, uma educação baseada no de dentro para fora, e não no como ela é hoje. Temos que mudar esse paradigma, o paradigma de que as nossas crianças são uma folha em branco, em que a gente vai pegar conhecimentos e cultura e enfiar nesse papel e escrever nesse papel para funcionar a verdadeira significação da educação, o ex ducare. Ducare, conduzir, ex para fora, conduzir para fora a beleza divina que é cada entidade humana, quando ela é respeitada, amada e permite-se a ela a liberdade. Amanhã teremos uma assembleia de greve que vai decretar a greve por mais um tempo. E eu fico me perguntando, e agora? Como vai ser?
este sindicato, que na verdade tem uma posição política, na verdade está lutando por poder, está em guerra com os governantes, esse sindicato está fazendo aquilo que o nosso coração deseja em relação à educação, da maioria. Porque, veja bem, muita gente grita e pouca gente fala. E os que gritam normalmente são os militantes, os que estão dentro de umas ideias de consciência de massa que lhes foram transmitidas como as corretas, mas que são coisas de busca de poder. E nós, um pouco mais tarimbados, né, um pouco mais antigos, digamos assim, na nossa experiência a gente já conhece bem essas coisas e sabe, hoje está provado, a política é ganância, política é poder e não leva a respeito, não leva a dignidade, não leva a transparência. E é isso que nós temos que buscar. Chega, falei demais. Tchau.